A literatura espírita possui uma peculiaridade bastante interessante e que muitas vezes o estudioso espírita não deixa escapar a sutileza presente. Os espíritos, segundo Allan Kardec, nada mais são do que a humanidade desencarnada. Naturalmente, que entre os espíritos há os escritores, aqueles que viveram na Terra, exerceram essa função com brilhantismo, mais ou menos intenso, dependendo do caso, e que no mundo espiritual continuam escritores. Então é necessário estabelecer uma distinção precisa daquilo que vem assinado por um espírito desencarnado. Significa que tudo que o espírito desencarnado traz como informação é verídico? Nós devemos nos lembrar neste momento da proposição de Aristóteles na obra A Poética, ou Arte Poética, dependendo da tradução. Segundo Aristóteles, o historiador narra aquilo que aconteceu, e o poeta, sinônimo de escritor, narra aquilo que poderia ter acontecido. Ou seja, Aristóteles ainda, a partir dessa sua afirmação, considera que a poética ou a ficcionalidade seria mais filosófica até do que a história factual. Então, quando nós buscamos uma obra de natureza mediúnica que descreve os ambientes espirituais, nós devemos ter em mente essa questão. O espírito desencarnado é um homem ou uma mulher que viveu na Terra, que foi escritor e que, portanto, pode, em cima de fatos, colocar ficção, distinguindo de maneira precisa. Alguns leitores espíritas, ao ler a obra de André Luiz, ficam maravilhados com tanta informação. São informações que podem ser averiguadas comparativamente com a cultura humana em todas as suas dimensões, a medicina, a psicologia, a filosofia, etc. Mas há informações, há narrativas, onde André Luiz aproveita a técnica literária para estabelecer uma história, uma narrativa. Até que ponto ali estamos diante de um fato, até que ponto estamos diante de algo científico. André Luiz escreve aquilo que se chama em literatura romance de tese. O que é um romance de tese? Uma obra que vai expor uma ideia, uma tese e vai defendê-la. Na obra do André Luiz como um todo nós temos este fio de Ariadne presente. É a narrativa que mostra a relação do mundo espiritual com o mundo físico, a vida do espírito na dimensão extrafísica e seu intercâmbio com o plano físico. Mas se nós pegarmos um autor como, por exemplo, Rochester, John Wilmot Rochester, foi um poeta satírico inglês que viveu no século XVII, um autor que quando encarnado teve uma vida devassa e que quando desencarna, após purgar os seus equívocos no plano espiritual, ele retorna no século XIX pela psicografia para escrever uma série de 50 romances que inaugura, e o mundo acadêmico deve essa pesquisa, inaugura ou reforça de uma forma bastante precisa a cultura dos romances ou das produções, dos contos voltados para o mundo gótico, a versão gótica, em conexão com a ideia reencarnatória do espiritualismo e do espiritismo. E Rochester o faz mostrando aspectos da vida espiritual à semelhança de André Luiz, mas ao mesmo tempo estabelecendo uma ficcionalidade em cima de certas personagens e certos acontecimentos, como por exemplo uma tetralogia, 5 livros, onde ele narra a saga de um grupo de espíritos que se tornaram imortais, viveram até que o planeta Terra fosse extinto e migraram para um outro mundo para habitá-lo ou colonizá-lo. É uma narrativa rochesteriana em profunda conexão com o espírito de época em que estamos vivendo, quando a humanidade questiona a existência de vida em outros mundos e já olha para Marte, por exemplo, com olhos de colonizadores, para as próximas décadas ou séculos, migrar para o planeta vermelho a fim de colonizá-lo. Rochester, no século XIX, já faz essa narrativa, que nós sabemos que do ponto de vista doutrinário é impossível, porque a imortalidade no plano físico ela não existe. Por mais longevo que alguém seja ou viva, chega um momento em que as leis da natureza se impõem e ele tem de abandonar aquele corpo físico para voltar em outro pelo fenômeno da reencarnação. Assim, Rochester faz ficção. André Luiz faz romance de tese, onde a ficção é o elemento menos importante e menos marcante para sobressair as ideias.
Então é necessário, nós já vimos espíritas lendo Rochester e ficando horrorizado, porque André Luiz não dizia nada daquilo que Rochester falava. Mas se esquecendo, estes confrades, e aí está a sutileza, de que Rochester é um escritor nato, faz ficção, enquanto André Luiz é um cientista, faz a descrição para mostrar a tese do conhecimento que ele quer apresentar. Portanto, é essencial essa distinção das obras psicográficas que vêm do mundo espiritual, essa distinção cultural essencial que Aristóteles já chamava atenção para ela lá nos séculos iniciais da filosofia.